Oi, pessoal. O meu nome é Isabela Kirstein. Eu sou graduanda em Ciências Biológicas pela Universidade Fevale e o trabalho que eu vou apresentar hoje é intitulado Monitoramento de fenofases foliares de uma população de Dicksona seloviana ocorrente em clima subtropical. Esse trabalho ele foi orientado pela professora doutora Anete Droste e pela doutora Catiúcia Marcon. A samambaia é arborescente Dicksona seloviana. Ela é popularmente conhecida como xaxim e é facilmente reconhecível entre as espécies arborescentes devido ao seu caudice, que tem as raízes adventícias bem aparentes, né? Ela é a única do gênero ocorrente aqui no Brasil e ela está nacionalmente ameaçada de extinção na categoria em perigo, devido principalmente à grande exploração comercial que a espécie sofreu por causa do seu caudice, que era utilizado, né, então, para cultivo de plantas ornamentais, mas a perda de habitat também atua como um fator importante nessa ameaça, né? Dessa forma, então, os estudos fenológicos eles vêm para auxiliar na compreensão do ciclo de vida desses indivíduos, o que vai auxiliar na compreensão da organização temporal e de recursos dentro dessas populações, além de a gente poder compreender melhor a influência dos fatores climáticos e como as alterações desses fatores climáticos atuam dentro dessas populações. E isso tudo vai possibilitar o delineamento de estratégias de conservação dessas espécies que são ameaçadas. Dentro desse contexto, então, o objetivo do estudo ele foi monitorar as fenofases foliares de uma população de Dicksona seloviana em clima subtropical, ocorrente na área rural do município de Igrejinha, no Rio Grande do Sul, dentro do Brasil. Para isso, então, mensalmente foram monitoradas de novembro de 2021 a abril de 2022 25 indivíduos dessa população em Igrejinha, onde suas folhas foram classificadas em, e aí a gente pode acompanhar aqui pelas imagens, báculos, que são as folhas jovens, que estão em desenvolvimento, folhas estéreis, que são as folhas que não apresentam estruturas reprodutivas, folhas senescentes, que estão em fase de senescência, né, e desprendimento do caudice, folhas férteis imaturas e folhas férteis maduras. Os dados, então, desse período de monitoramento, eles foram submetidos à análise de variância, seguida do teste de Tuckey com nível de significância de 5%. Então, em relação aos resultados, não foram observados báculos e folhas férteis maduras durante o período de monitoramento nos indivíduos. Já em relação às folhas estéreis, se observou diferença estatística somente entre os meses de novembro e abril, sendo que abril apresentou a menor média, né, de folhas estéreis. Em relação às folhas férteis e imaturas, não se observou diferença estatística entre as médias mensais. E em relação às folhas senescentes, se observou que a média inferior foi apresentada pelo mês de abril, que foi a única que diferiu estatisticamente dos outros meses. Porém, essa diferença ela se deu por conta de uma ação antrópica, não natural, já que os indivíduos sofreram supressão das folhas senescentes devido a uma manutenção que aconteceu na área de estudo. Conforme previsto pela literatura, sabe-se que a produção de folhas e de esporângios, assim como seu desenvolvimento e seu amadurecimento, sofrem variação ao longo do tempo, sendo que são fortemente influenciados pelas estações do ano, principalmente no caso das samambaias, já que elas não se utilizam de organismos polinizadores ou dispersores, né, no seu processo de reprodução. Diante disso, os dados aqui apresentados eles podem estar relacionados com as condições climáticas das diferentes estações do ano acompanhadas durante o monitoramento. Esse é um estudo preliminar e, dentro de sua perspectiva de finalização, ainda serão estudadas essas relações com o intuito de entender melhor o período e a duração de cada uma das fenofases ao longo de um ano de monitoramento. Aqui eu trago as referências que foram utilizadas para a realização do trabalho. E, por fim, o meu agradecimento, principalmente à FAPERGS, à Universidade Fevale e ao Morro do Xaxim, por possibilitarem a realização desse trabalho. Muito obrigada!